Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Eu vou conversar agora com meu amigo Valdair Queiroz, que já está aqui comigo. Valdair já se informou antes de eu passar aqui as matérias da primeira página, porque o Valdair leu o jornal cedinho, isso eu sei, né? Mas é sempre bom passar, né, para o pessoal. E não tem jeito, né, Valdair? Bom dia, Anderson. Bom dia, amigo. Bom dia para todos os telespectadores, para toda Teresópolis, essa cidade que me viu nascer e que eu sou apaixonado por ela. Nos viu nascer. E a cada dia sou mais apaixonado pela minha cidade, apesar de todos os problemas, apesar do meu salário atrasado, tudo isso eu continuo gostando muito de Teresópolis. Estamos vivenciando um momento histórico, diferente na cidade, quando o prefeito se afasta. O prefeito Mário Tricano se afastou e assumiu o Sandro. O prefeito só alegou motivos particulares, mas não explicou. Há uma especulação muito grande que ele estaria enfermo, que tem outras coisas. Bem, eu desejo que Deus abençoe o Dr. Mário Tricano. Eu tenho sempre orado por ele, pedindo que o Senhor Deus abençoe a ele, a família dele, e o abençoe como prefeito para que pudesse resolver os problemas nossos, de nossa cidade, de nós da classe trabalhadora. Hoje minhas orações são para o Sandro, para que o Sandro seja aquele menino que sempre foi. Verdade. Um menino bom, um menino muito correto, um administrador inteligente. Sim. O Sandro é de uma família, eu conheço desde menino mesmo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Valdair. Você conhece bem, né, a família, né, o seu Darcy, todo mundo. O Valdair tem uma relação bastante próxima com a família do Sandro, né? E eu também o conheço, né? É meu amigo pessoal e sei da capacidade dele. Mas enquanto os desafios que são apresentados para o Sandro, né, Valdair? Porque são muitos. Mas eu conheço bem a mãe dele, Leia, o pai, Darcy. Eu conheci o avô dele, Gabriel Dias. E toda a família Dias da Rosa, família muito querida, a família Martuchelli, da família da mãe dele, a esposa dele, Miriam, os filhos, eu conheço os filhos, Gabriel e Davi. Isso é uma família muito querida, muito. E o Sandro tem uma característica que me faz lembrar, você talvez ache engraçado isso. O Sandro me faz lembrar que ele é um brevilíneo, como eu, um baixinho. É pequenininho, é verdade. É um baixinho. E todo baixinho sempre se esforça mais para chegar a um lugar ao sol, para avistar o sol. E com isso acaba conseguindo resolver coisas difíceis. Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, o presidente que mais teve pressão no Brasil, e o Getúlio Vargas também. Eram homens pequenos. E se saíram bem. Napoleão foi um grande general, infelizmente, depois ele se perdeu um pouco, né, mas quase anãozinho, Napoleão. Mas, pequenininho. Foi um homem, enfrentou grandes desafios. Eu espero que o Sandro seja um bom prefeito nesses 6 meses que ele vai ficar, ou se ficar. Há muita gente achando que o prefeito Mário Tricano que o prefeito Mário Tricano não voltaria. Eu desejo que o Dr. Mário consiga resolver os problemas dele, que fique bem, mas existe o seguinte. Como todo mundo fala em doença, e depois tem uma coisa, o Dr. Mário não precisa de nada disso. É um aborrecimento tão grande todo dia, toda hora. Ele pode até resolver mesmo sair de vez. Bom, eu desejo que o Sandro consiga. E para isso, ele vai, quando dizem assim, ele não pode ouvir conselhos do Tricano. Não, eu acho, não é bem assim. Ele pode ouvir e decidir se vai seguir ou não. Sim. Porque ele pode e deve ouvir os outros ex-prefeitos que estão aí, aqueles que foram bem-sucedidos. Se o Luiz Barbosa der algum palpite, o doutor Celso Dalmaso, o doutor Roberto Petto, que são ex-prefeitos, se derem o que eu acho que o Sandro deve ouvir e ponderar consigo mesmo se deve ou não seguir. Agora, por falar em ouvir, né? Você que é um homem que sempre nos dá bons conselhos, né? Sobretudo aqui para a gente da redação, a gente está sempre ouvindo os conselhos do Valdair, mas
para você, né, como a tua experiência política, a tua experiência de administração, já que você passou por grande parte das últimas administrações, que tipo de conselho você daria hoje para o Sandro, Valdair? Primeiro, ele é um homem religioso. Ele não é da minha religião. Eu sou católico, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. O primeiro conselho é o seguinte: Sandro, todos os dias você faça o que você sempre fez na sua vida nos últimos anos. Todos os dias peça orientação ao Pai. Peça a Deus para te orientar. Não tome nenhuma decisão sem pedir orientação de Deus. Tenha fé, peça ajuda e com certeza Deus vai te ajudar a fazer um bom governo. Verdade, né? E assim, né, gente, a gente fala aqui das dificuldades, normalmente cabe ao jornalista essa missão de levar até a população as notícias não tão boas, né? A gente está falando aí nos últimos anos de atraso de salário, de falta de controle na máquina administrativa, mas também nós da imprensa temos um papel importante nesse momento de apoiar, né, as futuras ações, né? A gente não pode simplesmente virar as costas para a administração pública e não contribuir no que a gente pode, né? A gente está aqui, inclusive, à disposição do Sandro Dias, já me coloquei, inclusive, à disposição, estive com ele no sábado, já falei pessoalmente para ele que a gente está à disposição para tentar reverter esse processo, que, repito, é um processo de muitos anos, né? Várias administrações. Foi potencializado no último ano? Foi, é claro, né? As irresponsabilidades do último ano estão sendo colhidas hoje, agora, né? E a partir de agora não há mais dinheiro para absolutamente nada. Mas a gente não pode deixar a cidade pagar o preço dessas irresponsabilidades, né? E nós, como cidadãos, seja o jornalista, seja você médico, né? A gente tem que tentar ajudar ao Sandro, que está com uma missão árdua demais. Eu repito, eu não sei e não tenho a menor intenção de saber por que o Mário Tricano deixou, né? Eu estou dando graças a Deus, inclusive, que ele deixou o cargo, para que o Sandro possa fazer alguma coisa. Mas é uma opinião minha, que não é a do Valdair, que não é a sua, que provavelmente não é a da maioria da população, mas é a minha, graças a Deus. Eu não quero nem saber por que ele deixou e nem quero saber se um dia ele vai voltar. Eu estou comemorando o fato de ele estar longe da administração e muito mais longe possível. Agora, a gente tem que contribuir também para que esse processo volte à normalidade, né, Valdair? Cada segmento precisa contribuir. Eu não desejava realmente que o prefeito Mário Tricano deixasse o governo. O que eu desejava é que ele conseguisse resolver os problemas. E eu quero agora dizer o seguinte: você falou em conselhos para o Sandro. Com a minha experiência de administração que eu vi, do que eu li, do que eu acompanhei. Por exemplo, o governo do Dr. Flávio, eu não participei do governo, mas acompanhei bem como jornalista. Mas estava ali, trabalhando no dia a dia. Sim. Tenho certeza que há necessidade de diminuir despesas. O Sandro precisa, toma nota, se alguém estiver ouvindo para falar com o Sandro, toma nota. Eu sempre dei sugestões aos prefeitos. Eu tenho por acaso, 2 prefeitos falaram mais ou menos a mesma coisa comigo. Esse filho, falou um palavrão, tem mania de saber de tudo, de se entender de tudo. Não, mas faz como ele está falando, porque ele entende. Também já escutei muito isso também. Mas faz o que ele está falando, porque ele entende. Teve um prefeito que estava fazendo uma obra que estava com problema, eu fui advertir. Aí, mas eu não sou engenheiro, longe de mim, eu tenho muito longe de ser engenheiro, de conhecer alguma coisa de obra. Nunca trabalhei em obra. Tem pessoas humildes aí que não são engenheiros, mas conhecem. Não é o meu caso. Mas o caso estava ali gritante. Eu falei e ele mandou que resolvesse. Resolver. Muito bem. Acontece o seguinte: Teresópolis precisa diminuir as despesas. Como diminuir? A começar pela despesa de telefone. Desliga alguns telefones, limita o consumo de telefone, determina economia na luz, um pouquinho vai fazer um amontoado de dinheiro. Diminui os carros de passeio da prefeitura, os carros pequenos, que transporta alguém para lá, para cá, secretário ganha bem, tem automóvel, não precisa. Diminui os veículos que levam pessoas, os que puderem diminui. Vai diminuir dinheiro aí. Há outros gastos para diminuir. É necessário fazer uma reestruturação administrativa. Não tem razão para ter um secretário de
secretário de segurança. Não há razão. Nenhuma. Isso, as prefeituras do Brasil eram muito fraquinhas, todas muito fraquinhas. A receita básica era o IPTU. Eram todas muito fraquinhas. O regime militar fez uma reforma administrativa, tributária, que criou, por exemplo, o ICMS. Antes, o imposto do Estado era um imposto chamado Imposto de Vendas e Consignações. Era 5,7% com mais um adicional sobre os 5,7%, mais 12%, que dava 6,5%. Então, as pessoas pagavam 6,5%. Hoje, aí o imposto eles levaram logo para 12%. Hoje o ICMS está entre 25% e 30%. Depois criaram o ICMS também sobre serviços. Aí você não pagava imposto sobre luz, hoje você paga imposto que vai uma parte para a prefeitura. Também. Sobre luz, sobre telefone e sobre vários serviços. Muito bem, aí os prefeitos começaram a abusar de alguns que na época do regime militar começaram a construir pracinhas bonitinhas em detrimento da muito educação. Dinheiro entrando, né? Posso gastar à vontade. Em detrimento da educação, em detrimento da saúde. Teve prefeito que foi cassado por isso, inclusive. Veja bem, tem que diminuir as despesas, tem que diminuir o número de secretários. O prefeito cria secretaria por vaidade. Meu secretário de segurança, não tem porquê. Daqui a pouco eles vão criar um secretário de relações exteriores. Mais de 20 secretarias em Teresópolis. Não tem condição. Inadmissível. O Celso Dalmaso, Luiz Barbosa governaram com 13 secretarias. O doutor Roberto Petro, 13 secretarias, 14 secretarias. Não tem necessidade disso tudo. Tem uma porção de secretaria. E olha, já tem até uma secretaria criada que não foi ocupada, a Secretaria da Juventude. Aí tem uma Secretaria da Mulher. Não tem sentido Secretaria da Mulher. Nada contra a mulher. Muito pelo contrário. Eu sou muito a favor da mulher. Eu tenho uma crônica que eu escrevi com o título Sua Majestade a Mulher. A mulher é realmente fundamental. Hoje, por que hoje há tanta violência? Porque a mulher foi para trabalhar, não tem alguém para orientar os filhos. É verdade. Porque a grande orientadora da família é a mulher, não é o homem, não. Sempre foi. E não é que eu queira que a mulher pare de trabalhar, não. O que eu quero é que arranjem outras soluções. Por exemplo, o colégio de dia inteiro. Que o tempo da mulher para se dedicar a isso foi reduzido, né? Agora, veja bem, Secretaria da Mulher, ela pode ser Secretaria de Desenvolvimento Social e de Apoio à Mulher. Pronto, uma só. Pronto. O Valdir Moreira, que criou o primeiro serviço social criado por Valdir Moreira, o prefeito Valdir Barbosa Moreira. Na época, as secretarias chamavam-se divisão. Então, era DEBS, Divisão de Educação e Bem-Estar Social. Então, era junto com a educação. Eu não quero que junte com a educação. É coisa de racionalizar a administração, né, Valdir? É isso que a gente precisa, né? Cultura. Cultura não precisa ser Secretaria de Cultura. Pode ser Secretaria de Educação e Cultura. Claro. Secretaria de Educação e Cultura. A Secretaria de Esporte pode ser também integrada à Secretaria Municipal de Educação. Quando eu estou falando em extinguir uma secretaria, eu não estou nada contra quem está lá... trabalhando lá nesse cargo. É só uma questão de racionalizar mesmo. É que principalmente em qualquer momento, mas principalmente nesse momento é preciso. Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de... tem mais, de Indústria e Comércio. Se não tem trabalho e renda, vai ter secretário para quê? Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Está faltando criar Secretaria de Relações Exteriores, Secretaria de... Mas eu sei que o Sandro não vai fazer isso não, Valdair. E eu espero, inclusive, que meu amigo Sandro esteja nos ouvindo aí, que, né, inclusive, escute as sábias palavras do Valdair. Eu espero que o Sandro esteja ouvindo, tomara que esteja, ou ele, ou o Darcy, o pai dele, que esteja ouvindo. Tomara que os assessores dele, porque, inclusive, uma das obrigações da Secretaria de Comunicação Social, isso aí eu conheço bem, hein? Uma das obrigações é levar para o prefeito as sugestões, as críticas, as acusações, levar. Nos últimos anos, eu tenho certeza... Para fazer isso, tem que ser profissional da área, aí fica difícil, né? Olha, amigo, só um instantinho para dizer uma coisa. A Secretaria de Comunicação Social, muita gente não leva a sério. Tomem nota. O Jorge Mário perdeu o cargo de prefeito, em grande parte,
em grande parte por culpa da assessoria de comunicação social. No próximo programa eu vou falar disso. Vamos falar. É bom que eu também gosto dessa área e entendo um pouco também. Valdair, obrigado pela tua participação. Semana que vem a gente está de volta aí para falar mais desses assuntos e com certeza é sempre muito importante a gente beber um pouquinho dessa experiência do Valdair, né, para a gente tentar resolver esses problemas. Eu quero me despedir do programa. Eu tinha convidado para hoje o Carlos Veríssimo, professor ele ensina pintura, professor de arte, professor de balé, cuida de hibisco, de plantas, de cerejeiras, entende tudo. E ele é um grande pintor. A última vez que eu vi um quadro dele, que foi agora, a semana passada, sim, eu cheguei à conclusão de que dentro de pouquíssimo tempo o Carlos Veríssimo vai ser reconhecido como um dos maiores nomes da pintura, das artes plásticas do Brasil e talvez do mundo. Muito bom. E é nosso aqui, vamos da ver nossa se ele cidade, vem no outro. Ele vem aí com certeza, o meu amigo Veríssimo. Valdair, obrigado pela tua participação de novo, né? E para você que está em casa, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente está de volta.